E aí, bora começar o nosso programa? Tá no ar? Posso começar? Com DJ ou sem DJ que eu quero saber? É silêncio, é barulho, é tudo que vai acontecer. Vou fazer o seguinte, então antes de começar a barulheira aqui com o nosso Rei Doc, sabe quem é esse fera que está agitando nossa abertura? Aliás, vai agitar o nosso programa todo? Ele é um goiano que está conquistando o mundo com sua música e a sua história. Ele é o DJ Rei Doc. Anota aí. Nome de palco de Elias Gabriel, um artista autista, neurodivergente, que transforma experiências em som. Já se apresentou nos maiores festivais do Brasil, como o Universo Paralelo e o Laroque. Laroque Clube, tá? Não é só Laroque, não. E agora encanta o país com um novo projeto, a Sinfonia do Silêncio, uma fusão entre música eletrônica e orquestra sinfônica. Rei Doc trocou a medicina pelos toca-discos, mas continuou curando vidas através da arte. Hoje, ele é referência em música, inclusão, consciência social e, vou te falar, produção, vocês têm aí a dividir a nossa tela com um pouquinho da história dele cantando com a orquestra, ele tocando, aliás, cantando não, tocando com a orquestra. Podem trazer para nós? Bem-vindo, rapaz. Muito obrigado. Tudo bem? Eu falei ali neurodivergente. Isso quer dizer, resumindo, popularmente é autista, não? Dentro da neurodivergência tem várias coisas, né? Então, uma pessoa TDA, por exemplo, também é neurodivergente. Eu sou neurodivergente. Então, já está mais agrupada comigo. No grau 12. Aí você, mas no caso você é neurodivergente ou é autista? Tem o diagnóstico Então, seu? eu sou autista, nível 1 de suporte, dentro da neurodivergência. Então, sim, eu sou neurodivergente e autista nível 1. Que bacana, aos poucos a gente vai organizando essa nomenclatura. O que acontece é que, na verdade, nós somos diferentes da maioria, concorda? Exatamente. Você tem o seu jeito peculiar de ser. É o melhor jeito de colocar. E como é que chama sua mãe? Minha mãe chama Sandra. E seu pai? Augusto. Sandra e Augusto, já vou mandar um beijo pra vocês. E seu primo que tá aqui com a gente também? É o Jairo. É o Jairo. Jairo é meu vizinho, gente boa. Beijo pra vocês. Quero só falar que antes de ser neurodivergente, antes de ser autista, ele é filho, ele é um ser humano e ele tem características peculiares que aos poucos a gente vai se conhecendo com o tempo, né? E aí eu achei bacana que eu entrei lá no seu WhatsApp, aliás, no seu Instagram, e vi uma mensagem que você mandou muito linda para sua mãe. O quanto ela é importante para você. Por que você acha que ela é tão importante, ainda mais com essa característica peculiar sua? Eu diria que a minha mãe, ela sempre me deu muito apoio, né? Então, assim, mesmo quando eu não tinha esse diagnóstico e sempre fui muito diferente, ela nunca limitou, assim, minha criatividade, o meu jeito de ser, ela nunca tentou me colocar numa caixa. Então, isso sempre me ajudou a ser uma pessoa mais criativa, mais feliz. E, ao mesmo tempo, ela largou tudo, né, que ela fazia, medicina, trabalhos com o governo, para vir participar do meu projeto. Então, assim, ela é meu lado não neurodivergente, né? Ela é meu lado normal. Mas que te faz ser mais especial ainda. E ela me ajuda com muita coisa, muitas conexões, muita networking. Ela me faz ver algumas coisas de formas que eu não consigo ver, às vezes. Então, ela é uma grande mentora aí da minha carreira e de mim como pessoa também, né? Por isso que eu sempre faço questão de lembrar que o projeto Rei Doc é, assim, tem a grande mulher por trás. Tem a grande rainha, né? Com certeza. Sua mãe. Eu tive que puxar ela, porque um pouquinho que eu conversei com ela no WhatsApp, eu vi que ela é uma grande mãe mesmo e eu vi o seu carinho lá no Instagram. Então, um beijo pra ela. Quero só saber, produção, tá pronta aqui já pra ter retorno do nosso som? Pro Rei Doc mostrar... Cadê a música, então? Eu quero ver música. Aliás, quero escutar a música do Rei Doc para eu ir e continuar nosso programa. Para eu começar, literalmente. Cadê o nosso som? Começou aqui o senhor Rei Doc. O cara que largou a medicina, entre aspas, trouxe a medicina para esse universo artístico e musical, né? Nós vamos falar do seu projeto daqui a pouco. Então vem comigo agora, vou deixar meus cinegrafistas todos maluquinhos. Continua a música aí, vambora. Vamos vir com música, que agora sim vai começar o nosso programa. Olha minha roupinha, blazerzinho, tudo lindo. Vem comigo, porque agora sim
Começou! Mariana Gidrão chegou e sejam muito bem-vindos, meus queridos telespectadores e internautas, ao melhor programa de entretenimento, variedade e utilidade pública do nosso estado de Goiás. Esse é o TBC Pop e hoje eu chego diferente. Chego para conversar, chego para acolher, chego para fazer você pensar. E eu te pergunto, você já ouviu falar sobre autismo? Você conhece alguém que é autista? Você sabia que abril é mês da conscientização do autismo? Então, fica comigo, porque o programa de hoje tá mais que especial. O tema é sensível, é denso, mas também é cheio de cor, de potência, de vida. Hoje, aqui no TBC Pop, a gente vai fazer o que sabe fazer de melhor. Abrir espaço para quem precisa ser ouvido, colocar no centro quem costuma ficar à margem e mostrar que inclusão não é favor, é direito. E olha esse time de peso que eu recebo hoje. A fonoaudióloga, doutora em educação e autora de livros referência nacional, Ana Flávia Teodoro. A pedagoga, fonoaudióloga, advogada e defensora da educação inclusiva, Jaqueline Miranda. A neuropsicopedagoga, clínica que transforma vidas em tecnologias inovadoras e afeto, Carla Niana. E na nossa Hora Pop, ela volta para arrebentar. Aliás, ele que vai voltar para arrebentar, já começou dando um spoilerzinho pra gente, o Rei Doc. E com mais música, mensagem e representatividade. E claro, tem também o nosso Giro Pop com a loira do Cerrado, Giovana Costa, e com as melhores novidades da agenda positiva do nosso estado. Beijo pop, babado pop, para pensar e muita, muita coisa boa. Fica comigo, porque o programa tá só começando. Venha cá que eu vou agora realmente conversar com quem precisa falar. E eu quero só escutar. Autismo é Pop e a produção do nosso programa hoje reuniu um verdadeiro time de ouro. São profissionais inspiradores que vão descomplicar o autismo com escuta, sabedoria e muito afeto. Nós vamos receber com respeito e gratidão ela, que é doutora em educação, fonoaudióloga, professora universitária e escritora, autora dos livros Autistas e Espaços Escolares Adaptados e Pergunte a um Autista, pesquisadora na área da escola. E eu quero, cadê a imagem dela, produção? Vamos lá, me ajuda. Nós fizemos uma super produção, cadê? Olha os problemas técnicos que aparecem. Vou puxar a orelha da minha turma. Isso aí é porque programa ao vivo, aí deu feriado, o pessoal dá uma travada, sabe? Eu que adoro ficar no 12. Mas vamos continuar. Inclusão, ela é pesquisadora na área de escola, inclusão e diversidade. E uma das referências nacionais quando o assunto é educação inclusiva da Universidade Federal de Goiás. Aqui pro TBC Pop. Aí, ó, essa é a Jaqueline, foi dela que eu estava falando, não é? Não, essa daí é a Jaqueline. Cadê a Jaqueline? Eu vou falar, volta lá. Gente do céu. Isso, eu vou bater hoje, hein? Poxa, gente, passou a Páscoa, era pra todo mundo estar na vibe mais tranquila. Ah, não. Eu queria voltar, queria falar de novo. Vamos organizar aí o TP? Ah, quem sabe faz ao vivo, eu vou falar de novo pra jogar a imagem certinha. Vamos lá? Vamos fazer isso? O programa é nosso, a gente pode. Sim! Sim, muito bem, gafanhoto. Sim. Então, olha só, vou agora, tá prontinho, tá na agulha aí, a nossa doutora e fonoaudióloga? Sim ou não? Sim! O nosso tempo aqui tá dando, como é que chama quando o tempo dá? Delay, tá deleitando essa minha turma do Twitter. Vou começar de novo. Nós vamos receber ela, que é doutora em educação, fonoaudióloga, professora universitária e escritora. Cadê? É essa? É a Ana Flávia? Agora sim. Olha a Ana Flávia toda linda ali. Escritora, autora dos livros Autistas e os Espaços Escolares Adaptados. E Pergunte a um ou uma autista. Pesquisadora na área de escola, inclusão e diversidade. E uma das referências nacionais quando o assunto é educação inclusiva. Da Universidade Federal de Goiás, aqui para o nosso TBC Pop, doutora Ana Flávia. Bem-vinda, Ana Flávia. Você desculpa a gente, viu? Eu não sou de pedir desculpa não, mas a gente erra também, não é? Programa ao vivo tem essas coisas. Que bom que você aceitou o convite, está aqui com a gente para poder dividir um pouco do seu conhecimento. Que bom, eu que agradeço, né? Uma oportunidade ímpar de
estar aqui com colegas, né, tão importantes na área também, nesse programa que é tão leve, né, porque quem é pesquisador e vive só no computador e nos livros, quando a gente chega assim, você dá um arrependimento, ai meu Deus, por que eu vim num programa de televisão, né? Mas eu acho que a causa é nobre, né, é falar sobre autismo. E outra coisa, a pesquisadora, a escritora, vocês acabam tendo um perfil um pouco mais reservado, de pesquisa, de busca, mais técnico. E o nosso papel aqui enquanto comunicação é compartilhar tanto conhecimento, porque conhecimento bom, ele precisa ser compartilhado. É igual quando a gente come uma coisa boa, você fala assim, minha amiga, meu amigo, meu filho tem que comer também. Então, eu quero comer vocês no bom sentido, de tanta informação que vocês vão passar hoje no programa para nós, a respeito do autismo. Viu? Vou tentar tirar um pouquinho dessas informações, vamos falar do seu livro também, para as mãezinhas, os pais, as famílias de autistas poderem conhecer vocês. Deixa eu continuar aqui, então, as apresentações. Eu também estou com ela, que é multi-especialista, é quase uma Mariana, multipolar. Ela é fonoaudióloga, advogada e pedagoga. Tem pós-graduação em psicopedagogia, educação física e mestrado em educação pela UEG. Desde 1999, ela atua na educação especial, na PAI Goiânia e na Associação Pestalozzi. Ela é professora de pós-graduação, coordenadora adjunta da área de educação da Federação de APAES de Goiás e formada nos principais modelos internacionais de comunicação alternativa. Também é um verdadeiro exemplo de dedicação e inclusão. Jaqueline Miranda, seja bem-vinda, Jaque. Olá, boa tarde. Eu agradeço muito o convite. Muito obrigada. Vamos falar muita coisa aqui de conhecimento no autismo? Vamos falar muita coisa, sensibilizar a sociedade acerca de um tema tão importante e vamos, então, conversar bastante. O que vier, você pode cortar. Marina, eu quero falar sobre isso. Você vai falando, eu vou tentando moderar vocês aqui, mas não pode brigar, não, tá? Deixa com a gente. Eu seguro você. Mas vai ter briga, não. Vai ter muito conhecimento. Vamos continuar aqui a apresentação dessa outra fera, para fechar esse trio de potência de mulheres inteligentes e competentes, com mais de 23 anos de atuação em educação e reabilitação cognitiva, especialista em neuropsicopedagogia clínica, TDAH, TEA e neuromodulação. Comanda um espaço terapêutico inovador em Goiânia, é mentora, docente e referência em técnicas modernas como o neurofeedback, um olhar humanizado, tecnológico e profundo para desenvolver o humano. Carla Niana, bem-vinda, Carlinha. Olá. Dá a mãozinha aqui também. Bem? Seja bem-vinda. Você trouxe Muito alguém para te acompanhar, né? Trouxe, você viu que legal? Quem é? Conta Esse é o pra Dudu. Ô, Dudu, você vai conversar com a gente hoje, Dudu? Vai conversar com a gente. O Dudu está comigo há mais de 20 anos. Olha só. O Dudu veio por uma causa nobre, por eu não entender o porquê que crianças há 20 anos atrás não conseguiam ser alfabetizadas. E hoje eu entendia que eu fazia aba sem saber que era aba. Então, esse Dudu veio para essas crianças trabalharem atividade de vida diária. Então, ele ia para casa com os meninos, ia para o supermercado, e trazia informação, trazia comunicação, e eu alfabetizei os meninos através do Dudu. E hoje o Dudu está na minha clínica e acompanha as crianças também. E o Dudu está conosco aqui, gente, para participar desse programa, que quem está chegando agora não sabe, a pauta é autismo e a ludicidade, né? Eu lembro quando eu era professora, eu dava aula para crianças entre 3 até 6, alfabetização 7 anos, e eu gostava de contextualizar. Então, na Páscoa, eu levava um coelho de verdade, para falar o que o coelho faz, como que cuida do coelho. Aí as crianças davam nome para o coelhinho. Toda semana, na sexta-feira, a mãe falava, pelo amor de Deus, meu filho não pode ser sorteado. Porque aí um filho era sorteado para levar um coelho para casa. Aí demos um nome para a coelhinha, chamava Pipa, sabe? E realmente o autista, o TEA, o que significa? O TEA. Transtorno do espectro autista. Transtorno do espectro autista. É uma sigla, nomenclatura. É uma sigla. E esse nome, neurodivergente. O neurodivergente abrange o quê? Todos os transtornos. Então, são TDAH, transtornos de aprendizagem? Não, são transtornos. Não, transtornos do neurodesenvolvimento. Eu, no caso, eu sou TDAH. Dizem que eu tenho um transtorno neurofrontal. No meu cérebro é uma parte regiãozinha aqui, que eu vou tentar... Porque é muito nome difícil, né? Então, é neurofrontal. Tem uma dificuldade aqui, não tem? É.
Você eu também tenho TDAH. Ah, que bom. Bem-vinda ao mundo. Ao nosso time. É importante a gente dizer que os transtornos do neurodesenvolvimento são uma categoria, né, abrangente de transtornos que implicam em alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, e implicam em características muito específicas, né? A gente tem entre os transtornos do neurodesenvolvimento a deficiência intelectual, o transtorno do espectro autista, os transtornos específicos de aprendizagem, que são as DIS, né? Dislexia, disgrafia, desortografia. E o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de comportamento. Isso, são abrangidos numa categoria mais ampla, que são os transtornos do neurodesenvolvimento. Então vamos lá, eu quero, o pessoal da produção, tem uma imagem chocante de como tratavam os autistas numa época, há uns anos atrás. O retorno, eu gostaria só de confirmar, fala com o Gabriel, por favor, se a imagem está na agulha, porque eu quero que solta, tá pronta? Aí nós vamos colocar essa imagem, porque a gente tem um babado pop aqui, né? Coisas que chocam a gente, mas às vezes nesses choques a gente começa a refletir. Eu até salvei aqui no meu celular, deixa eu confirmar aqui, para não... Pode... já está na tela. Olha só, pessoal, isso é chocante ou não é? Crianças com autismo amarradas ao radiador no hospital psiquiátrico em 1982, ou seja, praticamente uns 40 anos atrás, 42. Por isso, nunca ninguém tinha convivido com alguém com autismo nessa época. Aí, no texto aqui, quando eu fiz a pesquisa, fala o seguinte: essa é a razão porque não existiam autistas antigamente. Essa é a razão porque você não teve coleguinhas autistas na sala de aula, nem na igreja, nem no estágio, nem na faculdade. Essa é a razão porque você vê poucos autistas adultos tendo uma vida mais independente. Eles e suas famílias não tiveram a oportunidade que hoje nós temos de poder fazer parte, de estudar, de aprender, de ter direitos assegurados. Hoje, você e eu, nós temos o dever moral de sensibilizar pessoas. Esse programa, ele é um programa para sensibilizar. Então, vamos lá. Quantas vezes a gente, quando é mãe, as mães estão aqui, os pais, a família de crianças, né, que tem o TEA, o transtorno do espectro autista. O que acontece? Nossa, mas esse menino é doido. Mas essa mãe não educa. Nossa senhora, mas esse menino tem problema, essa menina tem problema, ela não fica quieta. Não, nem chama pra festa, porque senão vai dar BO. E quantas coisas a gente vai escutando, o menino, o seu filho estuda. Quando vai lá tirar nota 0, a professora faz questão, porque tem umas professoras lindas, maravilhosas, que entrega a nota 0 pro aluno, sem nem chamar a mãe. E aí, não estudou, porque não estudou. Então, como que funciona? O pai que hoje tem uma criança de 0 a 7 anos, que às vezes ainda não tem o diagnóstico, ou que está arrebentado, achando que ele não sabe ser pai, que ele não sabe ser mãe, que a família está errada, que o filho é um problemático. Quais são os sinais que esses pais podem identificar? Vou puxar você que você está caladinho aqui. Não, eu queria até, antes de responder essa pergunta sua, porque eu acho que aquela imagem que você trouxe, ela é muito provocativa, né? Pode cortar para mim, produção. E antes de responder sua pergunta, eu acho que a gente precisa refletir, né? Você disse assim, por que hoje a gente está vendo tantos autistas, né? O autismo, ele foi descoberto em 1943 pelo Leo Kanner, que era um médico, e à época, o que os médicos diziam a respeito do autismo? Institucionalize. Tem um livro que traz a história do autismo, e lá nesse livro eles contam, né, os autores contam, que essas crianças ficavam em instituições uma vida inteira. A própria... Antissocial, né? Era todo mundo, os autistas num lugarzinho só, padrão. Não havia lugar para essas pessoas, eles achavam que essas pessoas eram um risco para a sociedade, né? Então, assim, o primeiro caso do autismo, que é o Donald, que morreu há uns 2, 3 anos atrás, você vê o tanto que o autismo é recente, não é uma discussão tão... O autismo, ele sempre, na verdade, ele sempre existiu, desde que mundo é mundo. Mas o Kanner diz assim, olha, eu não inventei o autismo, né? Eu cunhei o termo autismo, mas na verdade o autismo já existia desde que o mundo existe, né? E aí você fala da questão dessas características, né? Desses sinais que eu acho que a gente precisa, né? A minha área não é área médica, eu acho que talvez as meninas vão poder responder, né? Minhas
minhas colegas vão responder melhor, mas desde a tenra idade, os estudos mostram que existem alguns sinais muito característicos do autismo. Porque hoje a gente estava até conversando antes de começar aqui, que parece que a gente está vivendo uma epidemia de autismo, né? Todo mundo é autista, há uma super diagnosticação da sociedade, mas na verdade a gente precisa estar muito atento, porque características autísticas todos nós temos. Agora, dizer que uma pessoa autista, ela tem que reunir, né, diversas características. Dentre elas, né, o próprio DSM-5 ali que ela traz, acho que ela vai trazer muito bem na fala dela, a questão da interação social tem que estar presente, essa dificuldade de interagir com o outro, né? Isso é uma característica que tem que estar presente no autismo. Isso não significa que a autista não gosta de ter amigos, não gosta de socializar, né? Então, a interação social, questões referentes à linguagem, a gente está aqui, né, 2 fonoaudiólogas, então questões muito particulares em relação à linguagem têm que estar presentes também, né? E aí outras características, como às vezes as estereotipias, essa necessidade da mesmice, o próprio Kanner falava isso. O que é a necessidade da mesmice? De que as coisas não mudem, né? De permanecer uma rotina. Então... Colocar tudo na caixa, não é não. Opa, Lelê, faz parte. Olha só, não é isso. A questão, eu acho que as pessoas, o que é mais confortável é padronizar as pessoas, né? Isso é mais confortável. Rotular, né? Quando fala de inclusão, na verdade, o que eu vejo é essa até na escola, eu quero ser professor. Tem uns que é pela vocação, é pelo dom de ser professor. Mas muitos professores, às vezes, veem uma oportunidade, mas perdem o propósito de ser educador. De entender que cada aluno ali é um ser especial e que ele precisa ser visto como um indivíduo, não como um coletivo. O coletivo são causas que a gente tem que ter enquanto seres humanos, né? E aí é complexo, vocês podem ter certeza. Esse programa não vai ser o primeiro. Nós temos que falar muito ainda sobre o autismo, sobre a inclusão, o TDAH e tantos outros transtornos que a sociedade tem hoje, né, em quantidade, mas a qualidade em si está faltando. Vou puxar aqui para você um pouquinho, quando a gente fala de... Só um minutinho. Gente, eu estou aqui no programa... E eu sou TDAH, então eu tenho multifoco. Só que eu não consigo fazer o programa e vocês têm que entender que eu não sou só apresentadora, eu produzo o programa, né? Eu sou diretora do programa. Eu estou vendo o nosso Ray Doc ali em pé. Vocês tentaram já dar uma cadeira para ele, se ele quer ou não? Pelo menos dá a opção de escolha. Mas fique do lado, ele tem a opção de escolha, tá bom? Tá, então faz esse favor para mim. É porque eu fico olhando, eu estou por trás das câmeras também pensando nos detalhes, tá bom? Vamos lá. Do diagnóstico, eu acho que é a sua área mais específica, até porque você também foi fazendo diagnóstico seu, dos seus filhos. Você falou que você fez primeiro dos seus filhos. Como é que funciona isso? Essa questão dos sinais e do diagnóstico. Não só da questão, o sinal social, mas e o sinal realmente técnico mesmo nessa parte. Bom, o autismo a gente consegue ver sinais desde bebê. O TDAH não. O TDAH, a partir da época da alfabetização, 6 anos é melhor para diagnóstico. Mas o autismo... Só uma coisa, antigamente o síndrome de Down não via só depois que nascia. O autismo, então, na gestação não dá para ver nada. A partir de que idade que você consegue identificar? Vê sinais. Sinais. De autismo a partir de que idade? Geralmente dá para perceber com meses. Com meses. Por exemplo, a criança que vai amamentar e não olha para a mamãe. Olha para o brinco, olha para a luz, olha para o lado. Ela não tem um contato visual com a mãe. E é um momento de troca. De interação. E de comunicação e de interação. Então, neste momento, você vê falha de comunicação, falha de interação, baixo contato visual. Então, vai olhando para a câmera aí para as mães ficarem espertas. Olha só, você que é mamãe, você que está grávida, vou falar uma coisa para você. Quando o povo falava assim, Mariana, o importante é vir com saúde. É menino ou menina? Aí, não, o importante é vir com saúde. Eu falo assim, o importante é o que Deus vai me entregar. É isso aí. Porque uma criança especial, quando Deus dá pra gente uma criança especial, é porque a família é especial, porque Deus quis assim. Então, a gente não tem que ficar definindo, não. Deixa Deus fazer. Porque aí, esse diagnóstico assim, você tá grávida?
não é uma questão de desejo ou não, é uma questão de esperar aquilo que Deus quer para você. Quando você se torna mamãe, olha só, desde o nascimento do seu filho, você já pode reparar, né, essa questão da interação, da amamentação. Então, 0 aninhos. É comportamental. Comportamental. Então, não tem vai como juntando. você ir fazer uma tomografia, você não vai ver atenção, você não vai ver memória, você não vai ver o comportamento ali. Entendi. Então, nós vamos ver através dos sinais de comportamento. Então, a gente começa a perceber atrasos nessas condições. Nem toda tem autista que não gosta de escutar barulho. Mas olha só, o rapaz, o Rei Doc, ele é DJ. Ele fez um projeto, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, é uma orquestra sinfônica com som, house, que mais você toca? É música eletrônica em geral. Música eletrônica no geral. E aí você faz como é que chama o projeto? Sinfonia do Silêncio. Sinfonia do Silêncio, gente. É incrível. E aí fica aquele estereótipo, né? Não escuta barulho, não pode ouvir barulho. Isso depende. Não é verdadeiro, é mito. É porque é assim, a gente tem hipersensibilidade e hipo. Então tem uns crianças que não gostam de toque, outras gostam de um abraço mais forte. Então a gente não sabe, a gente não pode rotular dessa forma, porque cada autista é peculiar. Nós temos que bater critérios, mas a forma de apresentação em cada indivíduo é diferente. Então, eu acho que é por isso que o nome é espectro autista. O espectro não diz respeito ao grave e ao leve, porque às vezes a gente pensa que é uma régua. A própria pessoa, Lorna Wing, que diz que ela cunha o termo espectro, ela fala assim, olha, não é uma régua em que eu falo que esse está leve e esse está grave, não. É a questão dessas diferenças, como ela falou, uns vão ter mais questões sociais, outros vão ter mais questões sensoriais, outros mais questões de rotina. Então, assim, por isso que eu acho que o autismo é tão complexo. Como você falou, a gente muitas vezes quer rotular aquela pessoa, né? Eu me lembro de um aluno autista que eu tive na UFG e ele disse para mim, professor, o problema é que as pessoas querem rotular e querem ter um único procedimento para nos incluir na universidade. Não existe isso, porque cada autista vai ter uma necessidade diferente, vai ter uma demanda diferente. Então, assim, eu acho que muito mais do que a gente conhecer pelo rótulo, a gente precisa ouvir essa pessoa, né? Como a gente está precisando ouvir, não é só o autista, não. São as pessoas, olhar mais nos olhos das pessoas, querer entender o outro, talvez até aprender a se entender mais, se respeitar mais para respeitar o outro. Tá todo mundo querendo que as pessoas sejam tudo igual, né? Tá tudo padrão. Gente, é o padrão inatingível de beleza. Beleza física e emocional. Mas olha só, tá lindo, né? Mas segura aí, que tem muito mais. Nós vamos pro próximo bloco. A nossa conversa tá só começando. Depois do intervalo, tem o nosso Giro Pop com a loira Giovana. Não, na verdade, não. Pode parar, posso até segurar aí, mas é no terceiro. No próximo bloco eu quero falar um pouquinho mais com elas aqui. Às vezes eu coloco a Giovana já. Eu quero que o nosso Rei Doc dê mais uma palhinha para nós. E aí nós vamos voltar a falar. Com quem? Deixa eu pegar. Vem para cá. Mariana, chega. Eu quero falar para vocês sobre o capacitismo. E eu peço para minha produção preparar aquele vídeo de um especialista que fala um pouquinho do que as meninas estavam falando agora. Como é que eu posso falar? A pandemia do padrão. É a pandemia do diagnóstico que todo mundo é autista, todo mundo é TDAH e não é bem assim não. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Você conhece alguém autista? Você é autista? Você acha que conhece alguém que pode ter autismo? Então faz o seguinte, fica com a gente. É rapidinho, na batida, para relaxar com o Rei Doc, para a mente acalmar e o nosso coração acelerar. Então fica ligado, ó. Pisquei, voltei. Vai, Rei Doc, aumenta o som aí. Só vocês de casa estão escutando, eu quero ouvir aqui no estúdio. Dá pra mexer. Nossa. Meu pai. Tem que passar. A gente só tá com uma das duas funcionando.
escutando aí de casa? Essa vibe do nosso DJ Doc. Hey Doc. É isso aí, voltamos. A gente volta assim, com música, com consciência, com representatividade, com o nosso DJ Hey Doc. Já tá aqui mandando energia boa direto pra vocês. E o nosso programa de hoje tá, como eu falei, tá super imperdível, porque ele é muito bom. Seguinte, já tô aqui com isso aqui, que é do Rei, do Doc. Doc, você tem essa carteirinha de identificação do autista. Ela é útil de fato? Por que você acha que ela é importante? Ela é bastante útil para mim. Eu achava que era meio besteira antes, né, fazer e assim, tem os nossos direitos, né? Mas depois que eu fiz ela, eu vi o tanto que ela é importante, principalmente quando eu vou viajar. Eu viajo muito, né, por causa do trabalho como DJ, então eu passo muito em aeroporto, que sempre é muito estressante para mim. É muita gente, muita movimentação, muito imprevisível. Às vezes o voo cancela, você fica horas esperando. Então, eu acho que poder entrar primeiro no avião e já sentar lá e esperar, pegar a fila preferencial, né? Tem alguns espaços em alguns aeroportos também, que é para pessoas autistas que são mais acusticamente preparados, né? Então, tem muitas utilidades boas, tem o estacionamento, né, a vaga especial, e então, assim, todo mundo que for autista e ainda não Como é que adquire essa... Aqui eu tô vendo que tem nas sedes, na Secretaria de Desenvolvimento Social, lá com o secretário Wellington. Então, todo o governo, sedes, gente, ela fica, para quem não conhece... aí tem que levar os documentos, né? Tem alguns papéis para assinar, tem os laudos, vai ser a mãe, vai ser o pai, um responsável, e você vai ter assim como outros TEAs, né? Que tem ali o colarzinho. Eu fiquei sabendo que o TDAH tem também um amarelinho, né? Um colarzinho de girassol. Gente, eu tenho que tem um desse. Urgente, eu quero um. Ô, só você que tem, eu não tenho o meu? Tem que fazer. Ah, Gabriel, então, se você é mamãe de um autista, se você suspeita, ou pai, ou responsável, que tem um filho autista, primeira coisa, diagnóstico. Vai atrás de um profissional, que seja pela rede de saúde pública ou do particular, leve os sinais e busque um diagnóstico para te dar segurança de como você vai tratá-lo. A partir do momento que você tem o diagnóstico, também tem outras questões legais que te favorecem o desenvolvimento não só de você como família, mas do seu filho, seja ele uma criança, seja ele um adolescente. Essa pulseirinha, esse colarzinho aqui, ele é oferecida pelo governo do estado de Goiás, na Secretaria de Desenvolvimento Social. E outra, informação é vida, não é? Quanto mais informação, mais conhecimento, mais você se desenvolve, não é verdade? Sim, e mais você consegue se adaptar também. Porque é um mundo de situações. Eu fico... e outra coisa, quem olha pra você assim fala que você é autista? Quem é que fala? Só tem que passar um tempinho comigo pra você começar a perceber. Qual que é a maior característica que você acha que você tem de autista? Provavelmente eu diria que... não sei, eu acho que a minha dificuldade social é bem grande. Eu passo a maior parte do tempo sozinho no meu estúdio. Assim, você fica mais quieto? Umas 10, 12 horas por dia. Então, assim, sozinho. O máximo que você vai aguentar comigo hoje é 1 hora. Ótimo, 1 hora. Tá bom, 1 hora. E aí eu chego em casa e faço aquela decompressão, né? Relaxa, você já tem suas técnicas, você vai desenvolvendo. É isso que é legal também de você ter seu diagnóstico, né? Você aprende a lidar com essas coisas que para você são difíceis e fazer elas ficarem mais agradáveis. Cara, você fala muito bem. Vou te dar uma ideia. Nós vamos conversar depois. Nós vamos fazer um programa, ou então você vai ser influencer, além de DJ, na sua área. Porque você é muito inteligente, você gosta de coisa boa, estou vendo seu bom gosto, e aí as pessoas precisam te ouvir. Porque tudo que você aprendeu junto com sua mãe, com seu pai, com os profissionais, você vai dar dicas. As pessoas precisam de suas dicas. Eu sempre que tem entrevista, essas coisas, eu sempre faço questão, né, de participar, acho que justamente para ter essa representatividade, né? Eu acho que eu sei que tem alguns outros DJs autistas por aí, mas eles não se manifestam e nem gostam muito de falar sobre também. Então é bom ter alguém assim. Você é da comunicação, cara. Você fala muito bem, você se veste muito bem. Obrigado. Não, nós vamos mexer o doce, a gente vai se ajudar. Viu? Pra ajudar os autistas. Vou levar rapidinho, depois te devolvo. Tá. Me cobra, hein? Gente do céu, eu falei que esse programa ia ser cheio de conteúdo. Que menino maravilhoso, né? Menino homem, cheio de coisa. Eu queria falar mais um pouquinho da importância explica para nós carteira. essa carteirinha aqui, já. Então,
A carteira, para além de garantir os direitos individuais da pessoa com autismo, ela é um instrumento importante de mapeamento do número de pessoas autistas no estado de Goiás. Esse mapeamento por parte do Estado enquanto órgão de direitos e deveres, então esse mapeamento é importante no delineamento de políticas públicas voltadas para essas pessoas. Então, as famílias que ainda não têm o diagnóstico ou que ainda não levaram seus filhos para fazer a carteira de identificação, é muito importante que o façam, para que a gente tenha dados mais próximos e absolutos da realidade de quantas pessoas com autismo nós temos hoje no estado de Goiás. Eu quero falar duas coisas aqui, vocês entram na conversa, tá? Quando você vê um síndrome de Down, você olha e fala, nossa, ele é síndrome de Down. Então é quase que natural você já ter um cuidado, né, no tato, na forma de falar. Quando você vê um portador, não sei qual que é o nome, de necessidade física, né, de dificuldade, uma pessoa com deficiência física, uma pessoa com deficiência física ou motora. Você vê, às vezes, está usando a cadeira de roda, né, ou não enxerga, deficiência visual. Então, você vê aquilo ali. Aí, às vezes, a gente, enquanto normais, a gente já, não sei se a palavra é capacitismo, mas a gente já tem um cuidado, né? Mas o autista ou o TEA, muitas vezes a parte física, você não percebe, você não vê nada. Não tem um marcador fenotípico. Não tem um marcador, né? exatamente. A gente diz de marcador fenotípico. E aí, por isso a importância que você está falando, de ter a carteirinha, de ter uma identificação e você tratar seu filho e falar assim, meu filho, deixa eu te falar, você não é mais nem menos não, mas você é isso aqui, você tem um diagnóstico. Então você tem que lutar pelos seus direitos, porque ninguém luta por nós. Exato. Tem a lei lá, mas se a gente não brigar para que a lei funcione, a lei fica parada pelo autista. A lei bonita, mas na prática, né? Autismo não tem cara, né, Mari? Não tem cara. Esse é um dos maiores problemas da inclusão também. Porque a gente, se não tiver uma característica física... Ou um comportamento muito forte. Muito fora, né? Porque a gente tem os autistas nível 1 de funcionamento, que a gente fala que é autismo de alto funcionamento, né? Então, nós temos aí pessoas funcionais. Só que, se ela tiver muito estímulo, se ela desregular, então ela tem características que pode vir a ocorrer problemas sociais, nos ambientes que ela está ali presente. E como não tem cara, é o chato, é metido, né, doutora? Nossa, ele não quer fazer parte disso aqui, que né? estranho. Então é muito rotulado. E ó, gente, cuidado com julgamentos, suspendam julgamentos. Sabe, às vezes assim, eu passei por coisas como mãe, que eu passei como adolescente, que hoje eu estou superando com 40 anos, hoje eu estou sendo medicada com um remédio por conta de um profissional que, depois de muita luta, um diagnóstico, que a minha vida está melhorando total. Eu não deixei de ser pilhada do jeito que eu sou, nem quero deixar, porque eu sou assim. Mas quantas crianças sofrem porque você não vê que ela é um autista, um TDAH, exatamente. E as pessoas julgam. Meu filho falava assim, mãe, eu não dou conta de aprender, o professor acha que eu não quero aprender, eu fico às horas. Ele chorou, esse dia doeu, ele chorou, meu menino é lindo. Aí ele chorou, assim, mãe, o professor acha que eu quero conversar, mãe, eu fico a hora inteira lá aprendendo, escutando a professora, mas... Aí ela pergunta, e é isso, como é que é, Fernandinho? Aí eu falo, não sei. Meus colegas acham que eu sou burra. Mariane, você falou uma questão muito importante sobre o papel do professor, né? A escola ela tem um papel muito importante na identificação das necessidades educacionais específicas desse estudante. Porque, como a gente diz... escola, professores, educadores do corpo administrativo, exatamente. Vamos estudar sobre inclusão. Não adianta falar que a escola recebe o aluno, mas não olha a inclusão de verdade. Não abraça seu aluno com carinho. Oxi! A nossa luta, enquanto profissionais da educação, tem sido a de que esse aluno tenha não só garantida o seu acesso à escola, mas a sua permanência. E como que essa permanência é garantida? A partir da identificação da necessidade educacional desta pessoa. Então, uma pessoa autista, ela vai apresentar
Claro, a depender do seu nível de suporte, do nível de suporte de apoio que essa pessoa demanda, essa pessoa vai demandar adaptações muito específicas para suas necessidades educacionais. Entre elas, a adaptação do ambiente escolar, né? Então, para além do ambiente escolar, também a adaptação curricular. Isso é garantido por lei. E é importante a gente dizer, num documento que é obrigatório a elaboração por parte da escola, que é o PEI, o Plano de Ensino Individualizado. Conhecimento é poder, meu povo, tá vendo? Porque eu vou ter outro programa, nós vamos falar sobre TDAH, sobre inclusão. Ó, vai ser muito bom esse programa, tá? Porque pop é isso, é popular. Tá na boca do povo e às vezes não fala. E fala de uns termos difíceis. Eu ia falar o quê? Ah, tem um vídeo aí do médico, ele é meio polêmico, mas a gente vai falar com ele com calma. Solta o vídeo de produção, depois a gente trata sobre esse assunto e me lembra de falar desse evento aqui do Rei Doc, viu? Topíssimo que eu quero estar lá. Fernanda, coloca na minha agenda já. Solta aí o vídeo. É um lixo esse diagnóstico de autista. 90% dos diagnósticos estão errados. Autismo sempre existiu. Eu conheço autismo desde que eu comecei, há 100 anos, fazer psiquiatria, examinar pessoas. Por que de um dia para o outro, só porque sai nas indústrias farmacêuticas, critérios novos, espectro autista. Não é autismo, tudo cabe. Se você for inibido, se você for um pouquinho voltado para você mesmo, se você for acanhado, você está arriscado a tomar um diagnóstico de autista. E o paciente, entre aspas, com todo respeito, sai de lá, eu sou autista. É coisa nenhuma. E se você começa a tomar um antidepressivo hoje, provavelmente errado, você passa a ser um freguês constante da farmácia, naturalmente do fabricante de remédio. Olha, eu quero dizer que eu não tenho nada contra a indústria, tá certo? A indústria, eu acho que elas existem, elas estão aí, dão emprego, etc e tal. Eu estou contra esse erro brutal de disseminação de remédios. É uma verdadeira epidemia. É polêmico, né? A gente hoje está na rede social, tem que tomar muito cuidado com Ctrl+C, Ctrl+V. Nem tudo que a gente escuta, por mais enfático que seja, um texto ou um vídeo, é real. E nós estamos aqui com especialistas também que vão dar seu pitaco, sua opinião a respeito do que ele falou. Ele falou muito da questão de medicamento, né? Que todo mundo, agora tudo é diagnóstico, tudo é autista. Ele está certo, ele está errado? O que vocês podem me dizer? Quem começa? Bom, a questão da medicação, protocolo médico, não é remédio para o autismo. Não existe remédio para TDAH, não existe remédio para o autismo, e sim para os sintomas. Então, qualquer pessoa pode ser ansiosa. E um dos sintomas do TDAH é a ansiedade. As pessoas que têm autismo, problemas sociais, que têm um termo que a gente chama de shutdown, que é de ficar mais intrínseco, é confundido com depressão. E tem meltdown, que é aquele derretimento, aquela cólera, aquela condição colérica. Não, é ansiosa, tá louca, tá fora do padrão e dá um remédio. Então, o que é importante? Diagnóstico, primeiramente, um plano terapêutico. Plano terapêutico. Mãe, tudo na vida tem que ter planejamento. Se planejar da vida já é difícil, pensa sem planejamento. Exatamente. Certo. Plano terapêutico e a medicação para os sintomas que estão coexistentes naquela pessoa. Não é uma medicação que vai dar certo para um, que vai dar certo para o outro. Tem crianças, né, ou indivíduos que nem tomam remédio, que fazem só terapia, fono, que faz a psicóloga, que faz psicopedagogo, ou que faz só o TCC. Faz o tratamento. Não é tomar remédio. Não. Às vezes o tratamento não é só o medicamentoso. Exatamente. Às vezes é um tratamento comportamental, emocional. É o mais importante. É uma equipe integrada, né, que a gente precisa. É por isso que fala da equipe multidisciplinar que a escola hoje precisa oferecer para a inclusão, que só fala, mas na prática... Agora, sim, não concordo 100% com o discurso dele, porque ele fala que 90% dos diagnósticos são errados, né? Agora, eu concordo, né, e a gente que
que está na prática, nós temos visto diagnósticos muito aligeirados, né? Então, já tive casos de aluna que foi um dia numa neuropsicóloga, ela voltou na outra semana e disse, professor, eu sou autista, e houve uma mudança drástica de comportamento. Então, eu acho assim, a gente também precisa ter esse olhar crítico, né? Nós precisamos sim de médicos, né? Hoje eu acho que isso tem, com a divulgação do autismo, eu acho que os médicos estão mais preparados, né? Mas nós ainda precisamos, eu acho que ainda precisa haver muito estudo, e nós precisamos sim de diagnósticos mais criteriosos. Eu acho que o diagnóstico ele é libertador, o DJ falou uma coisa interessante, ele falou assim, é bom você saber que você porque isso te aponta caminhos. Então, eu posso chegar, eu posso... Onde que eu vou? Quem eu sou? O que eu vou fazer agora com o que eu sou, né? O que eu vou fazer com o que eu sou? Porque de repente eu me achava só uma pessoa muito estranha, muito fora da caixinha. E quando eu descubro que aquilo é parte do que é o autismo, então eu me encontro, né? Então eu vejo, por exemplo, muitos autistas que são diagnosticados na universidade, na vida adulta. Eu com 41 agora descobri que eu sou TDAH mesmo. Né? E não porque ele não fosse autista na infância. Eu era, só que eu não sabia. Então, por exemplo, eu tenho um caso de uma aluna que é bem emblemático, ela chegou, ela contou as características dela e o psiquiatra disse, não, isso tem nada a ver com autismo. Gente, ela é uma autista assim, muito clássica. E aí ela foi num psiquiatra da universidade que é autista, né? E aí e ela foi com uma lista de coisas, porque ela já estava muito bem informada com as redes sociais hoje, né? Ela já estava, então ela foi ali descrevendo a infância dela. Autista, só essa listagem já dá pra perceber. O autista, pelo menos uma característica assim, mais peculiar da característica deles, que aquilo que eles se interessam, que com fé em Deus seja sempre por eles mesmos, é o hiperfoco. Aí eles estudam profundamente aquilo ali, eles são muito corretos, eles gostam das coisas muito criteriosas, né? Assim, tudo muito certinho. Ou seja, e outra coisa, quantas pessoas adultas, igual você fala aqui, trabalha muito com a inclusão na faculdade. Gente, quantas dores não poderiam ter sido superadas durante anos, porque às vezes vem a depressão em adultos autistas ou com algum TEA, né? Porque não foi previsto antes. Então a gente sofre bullying, a gente é julgado, a gente tem que lidar com essas emoções que a gente acha que a gente é diferente dos outros, porque o povo é mau, o adolescente é custoso, eles falam que bullying machuca, rasga a gente, né? E os pais também não são bonzinhos demais. E você sabia que dentro do grupo de pessoas com deficiência, os autistas são os que mais sofrem bullying? As pesquisas mostram isso. Então, assim, isso é outra coisa que aponta para a importância de estarmos, né, fazendo ações preventivas contra o bullying na escola. Então, as pessoas precisam compreender a diversidade, precisam compreender o que é o autismo. Não basta, né, eu acho que as colegas podem, né, fazer cor ao que eu estou falando, não basta inserir uma criança autista na escola. Inserção não é inclusão. Exatamente. Porque eu posso inserir e ela estar mais excluída do que numa escola que a gente falava antes, escolas segregadoras. Às vezes, nessa escola, ela está bem melhor. Então, assim, como a inclusão, ela passa por tantos caminhos e ela passa pela preparação dos colegas, ela passa pela preparação dos gestores, né? Gente do céu, eu sou apaixonada nesse tema. Sou apaixonada, estou apaixonada do que vocês estão contando aqui para nós. Deixa eu passar uma fala aqui para vocês. Eu tenho... já é para chamar a Giovana? Só explica aqui para mim, ó, conta aqui. O Rei Doc, vocês têm material dele aí? Esse menino é um talento, viu? Menino homem. Lembrei o que eu ia falar. Ó, o evento vai ser... Filma aí, onde que eu olho? Pra você, meu lindão? Aguinaldo. Olha só, peraí, só solta aqui o evento do Rei Doc. Elias Gabriel, Rei Doc. O evento Sinfonia do Silêncio. Uma sinfonia do próprio silêncio do Rei Doc, que no silêncio dele, ele adaptou a vida dele para transmitir musicalidade, talento e a própria diversidade que ele tem, né? Uma jornada musical pela causa autista. Vai ser no Palácio da Música, Centro Cultural Oscar Niemeyer, dia 27 de abril, às 17 horas. Por favor, produção, eu quero estar lá com o Rei Doc, tá? Coloca na minha agenda urgente. Eu quero estar lá. Vamos todas lá para ver? Para assistir? Viu, Rei Doc? Nós vamos lá todo mundo. Viu? Então, olha só. O que eu ia falar? Lembrei.
já vou puxar pra você. Tá, aí eu já só isso? Meu Deus, o tempo tá acabando mesmo. Meu Deus. Não, produção, me dá mais 5, 10 minutos aí, corre pra mim. Vocês vão preparar as considerações finais. Tá. Eu quero que você fale um pouquinho do seu livro, cada uma vai falar o que vocês acham que é importante, que faltou hoje, porque o programa tá quase acabando. Já tô com a Giovana Costa? Não. Lembrando o seguinte, quando você tem diagnóstico, quem tá chegando agora, vocês estão... Perderam não, é só assistir pelo nosso canal do YouTube. Programa incrível falando de autismo de uma forma descomplicada, que está emocionando e transformando um pouquinho do que a gente entende sobre esse assunto. E eu quero lembrar que, quanto mais cedo o diagnóstico, menos dores os nossos autistas do planeta vão ter. Então, é muito importante que a gente corra atrás de informação, que a gente tenha o diagnóstico para a gente poder fazer um acompanhamento, um planejamento, que é tudo que eu estou aprendendo aqui hoje com as nossas profissionais. Porque até a questão da alimentação e formas comportamentais e até lutas que a gente tem, as leis para cobrar na escola, a escola que você colocou seu filho, ou então um comportamento, às vezes, de preconceito em algum lugar, você vai se estabelecer com mais segurança. Informação é poder, o programa inteiro falando sobre isso. Então, ó, pisquei e voltei, vem comigo. Autista, artista, super lindo intelectual, estiloso, adoro. Ó, já a gente tá de volta. Toma seu. Eu e a Giovana vestida de azul, né, fazendo essa mixagem aí entre o azul e as cores coloridas do símbolo do autismo, porque autismo é pop, e agora nós vamos saber o que tá rolando de bom aí pelo nosso estado. Então chega mais, loira bonita, viu? Você também tá linda, a Giovana de azul. Mas eu vou te falar um negócio, você fala que você não é de usar calça, mas pode usar, moça. Tá linda, adorei. Vambora, o que tá rolando aí pra nós? Mari, e já que a nossa pauta de hoje é o autismo, olha só que bacana, Goiânia vai sediar o Congresso do Autismo Sem Fronteiras nos dias 26 e 27, o maior congresso da América do Sul sobre o transtorno do espectro autista. O evento acontece no Centro de Convenções com mais de 20 palestras, participação de especialistas nacionais e internacionais. As inscrições estão abertas no site autismosemfronteiras.com.br e a parte da renda, né, do evento vai ser voltada para a causa do transtorno espectro autista. Projetos sociais voltados à causa. Isso. Muito bom, parabéns pela iniciativa, tá vendo? Tem altas frentes aí de movimento voltada ao autismo e essa interação social, essa sensibilização, show de bola. E o que mais? Solta, Giovana. Mari, feijoada combina com quem, hein? Comigo. E com muito samba, bom, né? Também. Nesse sábado, Goiânia vai receber a tradicional Feiju 2025, com muito samba no pé e, claro, com o cantor Dilcinho no espaço 2IPs no Jaú. E além do Dilcinho, tem o grupo Besadeus, DJ Múcio, DJ Lagoa e, para completar a experiência, Open Bar Prêmio e Open Bar e Open Feijoada. Os ingressos já estão à venda no site deuliga.com.br. E para ficar por dentro, acesse @Goiânia. Pois é, agora nós vamos falar da audiência sobre adolescência nas redes sociais. Conta aí, Giovana. Então, Mari, essa audiência vai rolar lá na Assembleia Legislativa, né? Uma audiência muito importante na próxima terça-feira, dia 29 de abril. E eu tô sabendo, Gi, e olha só, toda mãe, pai, educador, autoridade precisa ficar ligado a essa audiência, porque fala sobre adolescência e violência nas redes sociais, que é um tema urgente. Nós estamos falando de autismo, de bullying, mas nós também temos que entender que existe muito lixo tecnológico, digital, de conteúdo lixo, né, trash, que a gente está afetando a nossa juventude e a gente precisa ser enfrentado com seriedade. Então, o que mais? Então, se liga aí, vai ser dia 29 de abril, às 10 da manhã, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Faz questão de estar lá, eu sou mãe de adolescente, né? Tá rolando até uns seriados aí. Inclusive, eu quero mandar um abraço especial
para o nosso juiz André Reis Lacerda, um querido amigo nosso, que estará presente nessa discussão essencial. E a transmissão vai ser ao vivo pela TV Alego e também pelo YouTube da Alego, não é não? Isso mesmo. E a gente se cuida tanto, né, do que posta, imagina que os nossos filhos estão consumidos nas redes sociais, Mari. Isso aí não é só nossos filhos, não. Os pais também. A gente acha que tudo que a gente recebe tem que engolir, né? Não, tem que saber fazer a separação. E não vou deixar de falar mais uma vez, você que está entrando agora, o nosso DJ aqui é o Rei Doc e ele vai estar no dia 27 de abril, às 17 horas, na Sinfonia de Silêncio, uma jornada musical pela causa autista. Mais alguma coisa? Beijo, Pop. Olha que linda ali, ó, o DJ. A mãe dele ajuda ele nos looks dele, eu gosto. Muito show. Beijo, Pop. Beijo, Pop. Mário, tem que mandar um beijo, Pop, pro Antônio, que ele é filho da nossa amiga Neta. E hoje ele tá fazendo aniversário e ele é autista. Parabéns, Antônio! Neta é uma mãe atípica, uma mãe guerreira que cuida de 2 autistas, tá? Então, Neta, beijo. Antônio, beijo pra você também. Quero mandar um super beijo pro meu sobrinho, que é síndrome de Down, que é o Vitor Gabriel, e o meu sobrinho, que é autista, inteligentíssimo, sabe tudo que tem na Bíblia. O hiperfoco dele é Bíblia. Parabéns, meu amor. André, eu te amo, meu sobrinho. A tia ficou inspiradíssima em fazer esse programa pra você. O Volgmar do posto lá onde eu abasteço, tá? Me escutou também na Rádio Bandeirante. Um beijo pras meninas da Rádio Bandeirante. O Insta, o Johnny Tony, lá no Insta também fala que adora o programa. Ana Paula de Aparecida, sempre com a gente nas redes sociais, defendendo o nosso governo, falando coisas boas. Quem mais? Eduardo Vieira, que ele me indicou aqui, a Jaque, Eduardo é do Conselho de Educação. Obrigada, Eduardo. Quem mais? Eu esqueci. Tem mais coisa aí? Um beijo, Pop. Se eu faltei alguém? O Highlander, como sempre. Clertan, o senhor Clertan, que é marido da Rosângela, pai da Natália e avô do Lucas. Ele ontem lá no Clube Jaó, ele mandou um beijo pra mim. Geraldão, o Geraldo é o meu pretinho básico, que sempre dançou e animou no Clube Jaó. Ontem ele falou assim, Mari, manda um beijo pra mim, e os garçons também lá do Clube Jaó. E eu quero abraçar todo mundo, beijar todo mundo, mas acabou. Acabou. Até semana que vem. Até semana que vem. Ó, semana que vem, luta é pop. Vamos fazer o seguinte, vem cá. O pessoal já tá falando que acabou. Acabou não, tá quase. Vamos fazer nossas considerações finais? Eu tô aqui então com... Carla, fala seu nome. Carla Niana. Carla Aniane. Então vou começar com a Carla. Carla Niana. Niana. Tem aí no rodapé? Vamos falar, cada uma vai falar o que o coração pede, pra gente finalizar aqui e eu poder fazer o pra pensar. Tá bom? Muito obrigada de estarem conosco. O programa é muito rápido. Mas depois eu não vou... faltou isso. Aí na próxima vocês compram. Obrigada. Eu que agradeço. Foi incrível esse programa. Adorei. Como a doutora falou, muito leve, muito gostoso. E eu quero deixar aqui a minha contribuição para as mamães atípicas, para as famílias atípicas. Procurem diagnóstico, procurem rede de apoio, que eu acho que o mais importante é quando você tem pessoas que estão ali para te ajudar, para te dar suporte, para que você possa ter uma vida mais funcional, mais tranquila e mais harmoniosa. Então, busque um diagnóstico. Muito bom, gratidão. Aqui, ó, Ana Flávia Teodoro, pergunte a um autista, nossa escritora aqui. Conta para nós, fecha pra gente seu último feedback aqui para os nossos telespectadores. Então, acho que eu vou fechar com o que eu queria falar mesmo, né? Se nós queremos fazer inclusão, precisamos dar voz às pessoas autistas, né? Acho que foi isso que eu fiz no meu livro. Esse é um livro com 30 perguntas sobre o autismo, respondida por 6 autistas, através das autobiografias, né? Então, assim, eu acho que nós só podemos fazer inclusão se nós estivermos atentos, com um olhar atento, sensível, mesmo para aqueles autistas que não falam, né? Autistas que são não verbais, que a colega que é especialista em tecnologia assistiva para autistas não verbais, e eu acho que é isso. Os autistas crescem, viu, gente? Eles chegam na universidade, e isso é muito bom. Cada dia mais eu tenho recebido alunos autistas na minha sala, e alunos autistas na UFG como um todo, né? Então isso significa que essas pessoas estão chegando nesses espaços que antes eram só dos neurotípicos. Vocês viram que hoje no programa, quem está chegando agora, eu perguntei para um autista. E o quanto que ele entregou no programa para nós, sobre a história dele, as adaptações dele, o crescimento dele, né? Para o nosso Rei Doc. Parabéns, Rei. Já estou indo aí para a gente fechar o nosso programa. Fala, Jaque.
Então, quero agradecer em nome da Federação das APAES do Estado de Goiás, da Pestalozzi de Goiânia, instituições da qual eu tenho muito orgulho em fazer parte, e dizer que esse trabalho, esse alcance dessa sociedade inclusiva perpassa pelas nossas ações enquanto pessoas, né, enquanto indivíduos. Então, quanto mais precoces são os diagnósticos, melhor o prognóstico. E quero também deixar um abraço especial para aquelas pessoas com autismo que estão hoje nas instituições especializadas, nas escolas especializadas, e que essa escola que se pretende inclusiva, mas que ainda não alcança esses sujeitos, né? Então, um abraço especial para esses estudantes que estão nesses espaços. Tá vendo? Um abraços especiais, teve Beijo Pop, e nós vamos ter outros programas com essa pauta inclusiva que é fundamental e é riquíssima. Vem comigo, quero falar uma coisa agora para vocês aqui. Ó, não me largue, porque agora é o Para Pra Pensar. E ele foi feito com muito carinho. Hoje, eu quero que você para pensar. Mas não é para pensar leve, é para pensar fundo. Você sabia que o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, também é autista? Na infância, ele foi vítima de bullying. Jogado escada abaixo na escola, perdeu a consciência e foi hospitalizado. Diagnosticado com síndrome de Asperger. É Asperger? Asperger. Ele tinha dificuldade em interações sociais, mas em vez de se render à dor, ele transformou essa dor em inovação. Ele co-criou a Tesla, a SpaceX, e agora, com a Neuralink, busca novas tecnologias para ajudar pessoas autistas. Elon Musk. A gente olha para ele e vê um gênio, um bilionário, um homem de visão. Mas pega a visão aí, Gabriel. Por trás do sucesso, existe um menino machucado que um dia escolheu não desistir. Então eu te pergunto, e você, que tem feito com as suas dores? Você tem olhado para elas como uma sentença ou como uma semente? Porque dor também vira ciência, dor também vira cura, dor também vira caminho. E o autismo, meus amigos, não é um limite. É uma outra forma de ver, sentir, existir. Se Elon Musk conseguiu superar, por que você não conseguirá? Para pensar, autismo é muito pop. Eita, Mariana, que gosta de fechar lacrando. Gostou do texto? Oh, Elon Musk, velho, se ele pode, quem é você para não conseguir? Pois é. Você já pode, você se transformou, se co-criou. Só eu já gostei de você, viu? Mas eu quero ir ver nas... Até o maestro, eu fiquei sabendo que ela é autista. Também é, veio lá de São Paulo para acompanhar a gente. Como é que ele chama? Jornada. Chama Solielson. Solielson, você vai estar aqui com a gente em Goiás e eu quero te entrevistar. Nós vamos fazer um programa Autismo 2. Isso aí. Tá bom? Aí você já pensou em colocar nesse estúdio todinho uma orquestra? Meu sonho. Muito linda. Então, vamos embora? Vamos sim. Seguinte, programa lindo, gratidão, muito obrigada por tudo que aconteceu, até os problemas, porque no final dá tudo certo. Ana Flávia, obrigada. Jaque, obrigada. Carla Niana também. É o nosso DJ Hey Doc por trazer arte, representatividade, boa música. Você que perdeu, é só assistir o nosso programa na íntegra no canal do YouTube. Segue a gente lá, ó, no @mariana.gidrão e no @programa Pop Goiás. Hoje, quem está assistindo agora também pode assistir às 23h30. Hoje tem reprise, sábado tem reprise também. E o mais importante na vida da gente, sabe o que é? É ter paz e bem no coração e fazer o que a gente ama. Eu adoro esse programa. Vamos terminar com música? Vamos sim. Então solta, aumenta aí, DJ, porque eu gosto é disso, é barulho. Alguns autistas não, mas eu gosto. Música é arte também, né? Você gosta de música alta ou baixa? Alta. Então, preferência. aumenta aí, de preferência, gente.